Bom dia a todos, sejam bem-vindos. O objetivo desta sessão é partilhar convosco um pouco do nosso conhecimento sobre o tecido empresarial e os dados que temos e hoje especificamente sobre as empresas exportadoras em Portugal. Exportar é uma forma das empresas continuarem a crescer, torna-se importante sobretudo quando falamos de um mercado interno relativamente pequeno como o nosso, quando comparado com outros países. O abrir portas para o exterior permite não só ter acesso a mais oportunidades de negócio e por isso aumentarmos as nossas vendas, mas também mitigar riscos ao diversificar os mercados para onde vendemos. Deixamos de depender única e exclusivamente da estabilidade económica e política interna, permite que as empresas se tornem mais competitivas face à concorrência, tanto nacional como internacional, e ainda que sejam mais produtivas, atingindo economias de escala. Há, claro, no entanto, desafios. Exportar requer recursos e investimento, é preciso conhecer e estar a par da regulamentação do país para onde exporta, investir em transporte e logística e toda uma cadeia de abastecimento e há ainda a questão do risco cambial. E, portanto, que empresas são estas que se expandiram e abriram portas para o exterior? Vou começar precisamente por apresentar-vos o perfil das exportadoras, quem são, depois o tipo de exportações e os mercados de destino e, por último, mostrar-vos o desempenho que tiveram nos últimos anos. No nosso entendimento, para uma empresa ser classificada como exportadora, não basta apenas apresentar vendas para o exterior, é preciso que as exportações tenham alguma massa crítica e peso no seu negócio, e, portanto, nós definimos uma empresa exportadora como aquela que exporta pelo menos mais de 1 milhão de euros, ou pelo menos 5% do seu volume de negócios. E é sobre este universo que o nosso estudo se baseia. É um universo que é cada vez maior. São cada vez mais as empresas exportadoras em Portugal. Na última década, o número de exportadoras aumentou em mais de 10 mil empresas, verificando-se um ritmo de crescimento ligeiramente superior nos últimos 4 anos. Entre 2019 e 2022, o número de exportadoras aumentou em média 4% ao ano, ao passo que no período anterior, entre 2012 e 2019, a taxa média de crescimento deste universo foi de 3%. Apesar do número de exportadoras ter aumentado, verifica-se uma certa estabilidade na taxa de exportador, na percentagem deste universo sobre o tecido empresarial. Entre este período, portanto, 2012 a 2022, a percentagem de empresas no nosso tecido empresarial manteve-se sempre entre os 10% e os 11%. Depois também o número total do nosso tecido empresarial também aumentou, uma expansão do tecido, e o universo de exportadoras acompanhou precisamente essa expansão. Quanto aos setores, existem exportadoras em todos os setores de atividade, no entanto, verifica-se uma concentração em alguns setores. Indústrias, serviços empresariais e grossistas concentram a maioria das exportadoras, portanto 57% das exportadoras estão nestes 3 setores. Comparando com 2019, verifica-se um aumento aqui da percentagem de exportadoras do setor das tecnologias de informação e comunicação, um reflexo provavelmente também da facilidade que hoje têm na prestação de serviços à distância e que a pandemia também veio acelerar. Apesar da percentagem também de exportadoras do setor das indústrias ter descido, como verifica-se ali, portanto, menos 2 pontos percentuais face a 2019, quando olhamos para o valor das exportações, só este setor representa mais de metade das exportações nacionais, o que significa que as indústrias continuam a ser o principal setor exportador do país. E entre estas indústrias exportadoras, observamos que é na indústria de têxtil e moda que está a maior percentagem de empresas, seguida da indústria metalúrgica e de materiais. Quanto ao valor das exportações, são as indústrias de materiais que exportam o maior volume, quase 1/4 das exportações do setor. Quanto à vocação exportadora,
é o setor das tecnologias de informação e comunicação que registra a maior taxa de exportadoras, portanto 28% das empresas deste setor são exportadoras, e há aqui também um crescimento face a 2019, portanto temos aqui uma diferença de 5 pontos percentuais face a 2019, é um setor que está a crescer bastante a sua vocação exportadora. No entanto, o peso das exportações no negócio destas empresas corresponde a pouco mais de um terço. No entanto, na agricultura e outros recursos naturais, como se pode ver aqui no gráfico de direita, aliás, no gráfico da esquerda primeiro, apesar de representarem apenas 9% das empresas deste setor serem exportadoras, quando olhamos para o gráfico da direita, vemos que aquelas que exportam, as suas exportações representam 60% do volume de negócios. E analisando estes dois indicadores em conjunto, observamos que efetivamente as indústrias é o setor com a maior vocação exportadora, porque tem não só a maior taxa, uma das maiores taxas de exportadoras, como também as exportações correspondem a mais de 50% do volume de negócios destas empresas. O norte do país concentra quase metade das empresas exportadoras e a maior fatia das exportações, e nesta região também estão concentradas mais de metade das indústrias do país, ou seja, o setor com maior vocação, como vimos anteriormente. E tal como a percentagem de exportadoras deste setor das indústrias sofreu um decréscimo, como vimos, a concentração de exportadoras nesta região também desceu quase 2 pontos percentuais face a 2019. Já a percentagem de exportadoras da Grande Lisboa, a região onde estão sediadas mais empresas de serviços, aumentou. A elevada concentração das exportações na Grande Lisboa face à percentagem de exportadores, portanto estamos a falar de 25% das exportadoras que estão na Grande Lisboa, no entanto 32%, estas empresas representam 32% das exportações. E portanto esta diferença aqui deve-se também à dimensão das empresas sediadas nesta região Grande Lisboa, portanto 38% das grandes empresas estão nesta região. E por falar em dimensão, há exportadoras em todas as dimensões, no entanto, observa-se que quanto maior a dimensão, maior a taxa de exportadoras, enquanto entre as microempresas apenas 9% são exportadoras, mas como são a maioria do nosso tecido empresarial, estamos a falar de cerca de 32 mil empresas, portanto, a maioria das exportadoras. No entanto, esta percentagem é mais de metade entre as grandes empresas, 58% das grandes empresas são exportadoras. Tem sido este também o escalão cuja taxa de exportadoras aumentou quando comparamos com 2019. São também as grandes, naturalmente, que concentram a maioria das exportações. Mas as pequenas, médias e grandes exportadoras têm de facto aqui um grande peso, estamos a falar de cerca de apenas 8.000 empresas, no entanto, estes três escalões no seu conjunto representam 93% das exportações, portanto, apesar de ser um universo bastante pequeno de empresas, tem aqui um grande impacto nas exportações do país. Também há exportadoras de todas as idades, a taxa de exportadoras não varia muito entre os escalões de nova, jovem, adulta ou madura, uma vez também que as exportadoras distribuem-se de igual forma que o tecido empresarial por estes escalões. Entre as novas empresas, é curioso, tanto a percentagem de exportadores é ligeiramente inferior que nos restantes escalões, ainda assim tem-se quase 10% das novas empresas nasce logo com uma vocação exportadora, o que significa também que não é preciso ter maturidade para exportar. Quanto às exportações, quanto mais idade, maior o contributo para o volume total das exportações, porque é também entre o escalão das empresas maduras onde se encontram mais empresas de grande dimensão. Portanto, estamos a falar de 3/4 das grandes exportadoras são maduras, o que acaba por ter aqui também um reflexo na distribuição das exportações. Outra variável relevante prende-se com a nacionalidade do capital. A maioria das empresas do nosso tecido e, consequentemente, a maioria das exportadoras são de capital nacional, mas as empresas de capital estrangeiro têm um perfil mais exportador. Portanto, mais de um terço
das empresas de capital estrangeiro é exportadora. Daqui a falar de uma taxa 3 vezes mais que a das empresas de capital nacional. E apesar de as exportadoras de capital estrangeiro representarem, portanto, um universo pequeno das exportadoras, este grupo de empresas é responsável por 43% das exportações nacionais. Quando analisamos o período de 2019 a 2022, verificamos que cerca de 21.000 empresas exportaram regularmente, ou seja, portanto, todos os anos. O que corresponde aqui também a 52, estamos a falar de 52%, mais de metade das exportadoras. Portanto, cerca de 52% das exportadoras são regulares, foram regulares neste período e as suas exportações correspondem a 90% das exportações nacionais. Nota aqui a influência também das grandes exportadoras, que são na sua maioria também regulares, contribuindo também para esta concentração. Portanto, considero este um dado curioso, de facto, destas 40.000 exportadoras que classificamos em 2022, a maioria, verifica-se que a maioria é exportadora há 4 anos, há pelo menos 4 anos, e portanto há aqui alguma consistência das exportações no próprio plano de negócios destas empresas. Passando agora ao tipo de exportações que estas empresas fazem e para que mercados de destino exportam. A maioria das exportadoras vende exclusivamente serviços para o exterior, no entanto, a maior fatia das exportações está, de facto, nas exportações de bens. Aqui também é um reflexo dos setores, como vimos, portanto, temos muitas exportadoras de serviços, mas as exportações nacionais estão, de facto, nas indústrias e, portanto, na exportação de bens. Quanto aos mercados de destino, 46% das exportadoras em Portugal vende exclusivamente para o mercado comunitário, apenas 18% exporta exclusivamente para o mercado, para outros países que não Estados-membros da União Europeia, e mais de um terço exporta para ambos os mercados, portanto comunitário e extracomunitário. No entanto, a maioria das exportações são feitas para o mercado comunitário, como também é de esperar, é natural a facilidade que temos pelas questões de moeda e também de livre circulação. Há uma maior concentração setorial das exportações no mercado comunitário também, enquanto 57% das exportações para este mercado são das indústrias e com 85% das exportações estão concentradas em apenas 4 setores. Quando falamos do mercado extracomunitário, temos, portanto, 72%, apenas 72% concentradas em 4 setores, e aqui o peso das indústrias desce um pouco. Na análise à diversidade geográfica das exportadoras portanto, de bens, estamos aqui a falar de bens, verifica-se que a maioria destas empresas vende para 1 ou 5 países, portanto vai de 1 a 5 países, no entanto as suas exportações representam cerca de 30% do total. Já as empresas que exportam para mais de 5 países são 20% do universo de exportadoras, mas são responsáveis por 70% pela maioria das exportações nacionais. Notar também aqui que a importância das exportações no negócio destas empresas aumenta com o número de destinos, o que também permite diversificar o risco das vendas destas empresas. E passando aqui à última parte, sobre o desempenho destas empresas nos últimos anos, o volume de negócios das exportadoras cresceu efetivamente mais rápido que as empresas que venderam exclusivo para o mercado interno, enquanto as exportadoras registram uma taxa média de crescimento 11% ao ano, entre este período de 2019 a 2022. As empresas que vendem exclusivo para o mercado interno cresceram em média 6,8% ao ano o seu volume de negócios. E foram de facto os mercados externos o motor de crescimento do negócio das exportadoras e, sobretudo, o negócio com o mercado
extracomunitário. Quando comparamos 2022 com 2019, verificamos que as exportações aumentaram 40%, portanto, estamos aqui a falar de um crescimento de mais 6 pontos percentuais que o aumento do negócio no mercado interno. Portanto, houve aqui, o mercado externo impulsionou aqui bastante as vendas. E também que verificamos que as exportações para o mercado extracomunitário também aumentaram mais, contribuindo também para este aumento. Tanto as exportações de serviços como de bens recuperaram daqui da quebra que se registrou em 2020 devido à pandemia. Tanto as exportações de bens como de serviços estão agora a 40%, registram um aumento de 40% acima dos valores de 2019, um aumento também muito aqui, só dar a nota, muito superior à inflação registada neste período. Então aqui é um crescimento real. Quanto à evolução setorial, destaco os principais setores exportadores, nomeadamente aqui este crescimento exponencial das exportações das energias e ambiente, que registra um aumento sim, significativo após o ano 2020, e aqui também dar a nota que este aumento deve-se muito ao desempenho das prestações da EDP. Os restantes setores também registram crescimentos notáveis nos últimos 2 anos, não tão grandes, mas bastante acima dos valores de 2019. As empresas exportadoras demonstram ser mais resilientes. Segundo o nosso indicador de resiliência financeira, 57% das exportadoras têm uma resiliência elevada ou média alta, enquanto esta percentagem não chega à metade entre as empresas que vendem exclusivo para o mercado interno. E são também empresas com menor risco de failure. 49% das exportadoras apresentam risco de failure mínimo. Aqui um indicador que reflete a probabilidade, é um indicador nosso, que reflete a probabilidade de nos próximos 12 meses uma entidade cessar a sua atividade com dívidas por liquidar, ao passo que entre as empresas que vendem exclusivo para o mercado interno, esta percentagem de empresas é de 40%, portanto, apenas 40% têm um risco de failure mínimo. Em resumo desta apresentação, diria que estes são os principais pontos a reter. O número de exportadoras em Portugal tem vindo a aumentar, mas a taxa de exportadoras mantém-se perto dos 10, 11%, portanto há aqui espaço para este universo crescer. O setor das indústrias continua a ser o nosso principal setor exportador, contribuindo também para a elevada concentração de exportadoras no norte e para o perfil exportador desta região. Contudo, verifica-se um aumento do número de exportadoras de serviços. Os mercados externos contribuem de forma decisiva para o crescimento do negócio das empresas. Como vimos, em média, o negócio das exportadoras cresceu mais 4 pontos percentuais ao ano que o das empresas que vendem exclusivo para o mercado interno, destacando-se aqui também o impacto, o contributo das exportações para o mercado extracomunitário. E por último, que as empresas exportadoras são empresas que evidenciam uma maior solidez financeira, portanto, há uma maior percentagem de empresas com uma resiliência elevada e com um risco de failure mínimo. E assim termino esta apresentação. Obrigada a todos. Espero que tenha sido útil. Deixo aqui os nossos contactos caso tenham alguma questão sobre os nossos dados, o tipo de informação que temos disponível ou que mesmo que empresas estão aqui a ser retratadas neste estudo. Não hesitem, contactem-nos. Teremos todo o gosto em esclarecer.